Esqueçam seu grande destino. Agora, vocês todos pertencem a mim. Meus X-Men. Não, não! Solte eles! Eu esperei milênios por esse momento. Quando o professor finalmente aprende a lição de que aqueles com quem se importa serão sua derrota. Não. Fala galera aqui do canal Introdução pode dar o zoom na tela que todo chegou e hoje mais um vídeo nascendo neste canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre X-Men 97, sobre o último episódio da segunda temporada de X-Men 97. Isso mesmo, o episódio 9 de X-Men 97, segunda temporada, foi o último episódio dessa segunda temporada de X-Men 97, tá? E eu vou falar pra vocês as minhas análises, as minhas opiniões e também as minhas teorias. A gente vai analisar tudo sobre esse episódio, então vai ter spoilers, recomendo a você que se não assistiu o episódio, assista o episódio e volte aqui, tá? Mas deixa o seu like já deixa o seu like pra me ajudar, tá bom? Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pode rodar a vinheta, porque hoje nós vamos falar do episódio 9 de X-Men 97, que teve muita coisa. Roda a vinheta! Yeah. Yeah. Vinheta rodada, vamos falar sobre o episódio 9 de X-Men 97. O episódio 9 de X-Men 97 é o último episódio da franquia desta segunda temporada. Uma temporada focada na saga do Apocalipse, tá bom? Vamos falar sobre tudo que aconteceu. Vou fazer um apanhadão, tá? O episódio começa onde ele terminou. Sim, exatamente. O episódio começa mostrando que o Gambit está ali na X-Corp, né? Está desmaiado ali na X-Corp, em uma batalha mental contra o Apocalipse, porque o Apocalipse está a todo momento tentando dominar o Gambit, tá? Então eles estão ali meio que numa batalha e tal, Gambit versus Apocalipse tentando dominar Gambit, e aí basicamente o Gambit está ali na base dos X-Men e tal. Muda de cenário, a X-Force e a X-Factor estão juntas agora para um objetivo em comum, que é basicamente acabar com o Apocalipse. A líder do X-Factor, né, que é a secretária lá do governo americano, ela quer acabar com as ações do Professor Xavier e tal, acabar com as ações dos X-Men, porque na visão dela são ações ilegais, tá? O X-Factor e a X-Force se unem, né, como eu disse, e basicamente vão e atacam, peraí gente, desculpa, a base da X-Corp, ataca a X-Corp ali, né, usando aquela super nave que eles têm. Então, Cable, Psylocke e Arcanjo, junto da X-Force, invadem ali a Corporação X. O Cable acaba desativando o escudo eletromagnético da corporação. O Professor e os X-Men já esperavam o ataque da X-Force, então eles já estavam meio que preparados para esse ataque da X-Force e da X-Factor. Eles acabam descobrindo a aliança entre X-Force e X-Factor. A Jean acaba localizando a mente do Cable e tal, e aí eles acabam ligando um ponto no outro e acabam ligando que a X-Force e a X-Factor estão juntas para acabar assassinando o Gambit, tá bom? E aí, basicamente, a X-Factor tem ali um exército de sentinelas controlados por humanos. Isso mesmo, a X-Factor tem um monte de sentinelas controlados por humanos. E aí, basicamente, a X-Factor usa esses sentinelas contra os X-Men, contra os mutantes ali da X-Corp, né? A Tempestade, todos os X-Men vão pra batalha contra esses sentinelas, né? Pra impedir que eles assassinem Gambit, que eles cheguem até o Gambit, né? Enquanto vários deles estão do lado de fora, lutando contra os sentinelas, alguns X-Men estão do lado de dentro. Wolverine, Mofo, Polaris, Bishop, Jean, Ciclope. O Professor Xavier está dentro do cérebro tentando rastrear a Vampira, o Fera e o Noturno. Vampira essa que foi na nave do Apocalipse. Sim, isso mesmo. Vampira, Fera e Noturno foram atrás da nave do Apocalipse, porque eles têm uma esperança que a nave seria uma das armas para salvar o Gambit. Então, basicamente, eles vão atrás da nave do Apocalipse, né? A Vampira vai ali, eles chegam ali, encontram a nave funciona e tal. E aquele mesmo lugar, aquele mesmo santuário que transformou o Ensabanur em Apocalipse, se abriu e a Vampira entra naquele santuário, né? Porque ela quer salvar o Gambit de qualquer jeito. Ela entra naquele santuário, ela vê o Celestial que transformou o Ensabanur em Apocalipse e tem uma conversa com ele e tal, e acaba também se transformando em uma ser divina, tá? Ela pega ali o poder do Celestial, claro, para um propósito totalmente diferente do Apocalipse. O Apocalipse queria um propósito de eliminar os fracos e deixar somente os fortes. A Vampira não. A Vampira só quer salvar o Gambit. Para ela conseguir aquele poder, ter aquele poder, ela teria que se sacrificar para salvar o Gambit, tá? O Celestial deixa a Vampira sair dali, o Fera, o Noturno ficam impressionados e tal com a transformação da Vampira, que a Vampira ficou mais poderosa, agora tá com o poder de uma Celestial dentro dela, né? Inclusive, ficou até bonita, tá? Ficou bonito o design da Vampira com o poder de Celestiais, tá? Passando pra frente, a Vampira
ela sai dali e a Vampira vai em direção à X-Corp, né? Eles estão indo ali pro cenário de batalha, né? A Jean e o Ciclope enfrentam o Cable, né? Porque o Cable tá com aquela ideia que é o objetivo dele, derrotar o Apocalipse, que ele tem que ser o personagem que vai derrotar em Sabanu, e aí acaba lutando contra os próprios pais. A Jean e o Ciclope, é claro, vão com tudo pra cima do Cable e mostram o porquê são verdadeiros X-Men. Mas não conseguiram, tá? O Cable acaba derrotando a Jean e o Ciclope e explodindo ali toda a Corporação X. Gambit acorda e ajuda Polaris e Bishop lutar contra uns membros ali do X-Factor, né? A Polaris e o Bishop tá sofrendo muito, o Gambit acaba chegando ali, derrotando todos do X-Factor, uma cena, inclusive, muito legal e muito interessante. Só que Cable chega ali para acabar com o Gambit. A Polaris e o Bishop tentam até impedir, só que o Cable acaba nocauteando a Polaris e o Bishop. O Professor Xavier sai imediatamente do cérebro, e assim que o Professor Xavier sai, o Cable acaba matando o Gambit com um tiro na cabeça, né? Matando o Gambit, supostamente. Os X-Men se reúnem ali, né? Todos tristes, porque acabaram de perder Gambit, né? Pelo menos eles achavam que tinha perdido Gambit, mas Gambit simplesmente ressuscita. Policial! Não é mais Gambit, Gambit é o cavaleiro? É quem? É Apocalipse. Apocalipse domina completamente o corpo de Gambit e acaba usando seus poderes para derrotar e acabar com os X-Men. Os X-Men tentam lutar ali contra o Apocalipse, né, que possui o Gambit e tal. Eles não conseguem fazer efeito nenhum, quase efeito nenhum. No Apocalipse não teve nenhuma grande luta. O Apocalipse só usou um poder lá, jogou todo mundo pra longe, acabou dominando todos eles, transformando eles em zumbis. E aí o Professor Xavier, ele começa a falar e tal, que os X-Men seriam a ruína do Professor Xavier. E a Vampira chega, né? A Vampira que se tornou uma Celestial, que se tornou uma super poderosa, derrubando todos os X-Men. Os X-Men voltaram ao normal, né? Graças ao poder da Vampira. E a Vampira simplesmente não luta com o Apocalipse. Ela só avança contra ele, encosta nele e basicamente meio que suga, entre aspas, todo o poder maligno do Apocalipse, tá? Liberando ali o corpo de Gambit e selando o Apocalipse em uma joia, em uma pérola, em um cristal ali. O Apocalipse acaba sendo selado pela Vampira, tá? E aí o episódio meio que acaba. O sacrifício, em relação ao sacrifício, Noturno se sacrificou para que Vampira e Gambit vivessem um amor, vivessem felizes, né? O Noturno acabou sacrificando. Eu vou falar sobre isso nas minhas opiniões no próximo bloco, mas eu ainda tenho que falar sobre as cenas pós-créditos e as informações do episódio. Aquele ditador, aquele fascista e antimutante, o Graydon Kane, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O maior antimutante da história política dos X-Men se tornou presidente dos Estados Unidos. Parece até uma referência a um presidente atual aí dos Estados Unidos, né? Que eu não vou nem falar o nome, né? Gente, e aí, basicamente, na cena pós-créditos tá ali aquela secretária, né, líder da X-Force e tal, o que seria ela, mas na verdade se descobre que ela é a Mística. A Mística acaba matando a secretária oficial dos Estados Unidos, né, a secretária verdadeira, e se torna a nova secretária, né, vai se disfarçar de secretária. Vamos agora para as minhas opiniões e análises sobre esse episódio. Vamos lá, eu já analisei, na verdade, né, minhas opiniões e teorias. Vamos lá. Minhas opiniões sobre esse episódio de X-Men 97, o último episódio dessa segunda temporada, são as seguintes, tá, gente? Esse episódio, eu vou já iniciar aqui as minhas falas e as minhas considerações sobre esse episódio. É um episódio muito bom, um episódio muito legal, um episódio que tem muita ação, que tem batalhas legais, tem momentos legais ali do episódio. Em comparação com as batalhas de outros episódios, as batalhas desse episódio foram fraquíssimas. Foram muito fracas mesmo. Na primeira temporada, a batalha da Jean contra o Cable, contra o Sinistro, por exemplo, foi muito mais emocionante do que essa batalha desse episódio. Basicamente, o Cable e a Jean, o Scott e a Jean lutaram contra o Cable de uma maneira totalmente, como eu posso dizer para não usar esse termo, né? De uma maneira totalmente pobre, uma luta, foi lutas pobres, eu senti batalhas pobres. O Wolverine contra a Psylocke também foi uma luta muito pobre. A Tempestade usando os poderes contra os Sentinelas foi algo muito pobre. Foi, assim, um desenvolvimento das batalhas desse episódio. Pra mim, a minha opinião, foi totalmente tenebroso. Foi tenebroso de assistir. Foi um episódio muito... as batalhas desse episódio foram muito horríveis. Foram ruins as batalhas desse episódio. São cenas legais. Eu não tô falando que não são legais. Mas são ruins. São fracas. São totalmente flutuantes. Eles pegaram as lutas desse episódio de X-Men e basicamente colocaram lutas rasas. Essa é a palavra. Lutas rasas. Sem nenhuma elaboração. Não são lutas interessantes. São lutas totalmente rasas. Eu acho que a luta mais interessante, entre aspas, foi a da Jubileu contra o irmão do Ciclope, que é do X-Factor. Foi a mais interessante, entre aspas. Nem a grande luta final foi interessante. Nem a grande luta, que é o Apocalipse, que possui o Gambit contra os X-Men, foi interessante. Não foi nada interessante a luta final. A forma como o vilão é derrotado também foi muito simples, foi muito rasa. Foi, pra mim,
Eu sei, tá usando poder seletivo. Eu achei ridículo a forma como ele foi derrotado. Foi muito ruim. Eu tô muito decepcionado de verdade com esse episódio. Esse episódio é o último episódio da série e eu tô muito decepcionado de verdade com esse episódio. Eu estava vindo de episódios de X-Men 97, episódios super legais, episódios que eu tava super hypado, mas esse conseguiu me deixar muito triste no final dessa temporada. Foi muito sem graça esse episódio. Foram batalhas rasas, foi uma história rasa, foi um episódio raso, foi um episódio muito elaborado, assim, muito seco. A elaboração desse episódio foi muito seca. Foi o episódio mais seco da temporada. Os melhores episódios dessa temporada de X-Men foram os primeiros episódios, porque do episódio 4 pra frente foi só episódio raso, foi só episódio ruim. Eu sei que eu dei as minhas notas, eu dei notas altas pra episódios depois do 4, sei disso, tudo bem, eu estava falando sobre a história, não sobre a elaboração do episódio. Eu achei que, eu não sei o que aconteceu, que eles trabalharam de uma forma no episódio 1, 2, 3 e 4 e depois no episódio 5, no 6, no 7, no 8 e no 9, largaram assim, ó, jogaram pra Cristo. Minha nota para esse episódio de X-Men, eu acho que vai ser a nota mais negativa de toda essa temporada, de todos os episódios que eu falei, é a nota 4.5, gente. Não tem jeito de dar 10, não tem jeito de dar 9, nem 8, nem 7. Esse episódio foi muito raso, foi muito ruim com a forma que o vilão foi derrotado e, de verdade, Marvel, foi uma decepção esse final de temporada. Porque compara, gente, o final da temporada o final da primeira temporada pro final da segunda temporada. Compara as duas temporadas pra você ver. Compara pra você ver a diferença. Eu vou fazer um vídeo no meu canal, aqui no canal, sobre os maiores erros de X-Men 97. Vou falar sobre a primeira e a segunda temporada, vou juntar tudo e vou fazer um super vídeo. Vai sair amanhã na sexta-feira. Ou no sábado, tá? Vai sair aí pra vocês. E aí vocês deixam um like. Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Estou extremamente decepcionado com esse episódio 9. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Eu não vou me despedir ainda, tá? Agradecer por você ter acompanhado os vídeos de X-Men 97, porque vai ter esse vídeo ainda dos maiores erros da Marvel, tá? Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Yeah. Yeah.